Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de adoração, culto de ceia. Que o Senhor possa nos encontrar nessa manhã. Também saúdo você que está nos acompanhando pelo YouTube. Fazendo apenas um adendo ao que a Ana falou sobre esse processo do Manna in Worship. Certa vez, alguém, mas é complicado entrar no Manna in Worship. É complicado mesmo. Mas como assim? Não é só chegar e entrar? Eu disse, não. Aí eu peguei uma série de bases bíblicas que diz que o próprio rei Davi cuidava da adoração, supervisionando pessoalmente. Então, isso é zelo. Isso é prudência. Então, quando a gente faz um processo para tentar entender no coração, para a gente não tem nenhuma diferença quem está aqui entre os ministros de louvor e o quem prega. Eles estão ministrando ao Senhor com a mesma intensidade. Por isso, nos ame, e se você tem esse chamado, é um verdadeiro adorador, será muito bem-vindo conosco. Amém? Entre a minha, só voltando em relação ao Manna in Worship, por isso que vai combinar com a palavra de hoje. Entre o que eu acho que você acha, meus amados irmãos, sempre a gente vai ter a Bíblia como arbítrio. O que o Júnior acha não quer dizer muita coisa, mas o que a palavra de Deus fala é verdade pura, eterna e cristalina. Amém? O tema da nossa reflexão de hoje é Jesus, o Libertador. Jesus, nosso Mestre e Senhor, o Libertador. A palavra de Deus ela tem dezenas, até infinidades de adjetivos que tentam descrever o nosso Mestre. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o Mestre, Ele é o Pastor, Ele é a luz, mas também Ele é o nosso libertador. E eu particularmente gosto de pegar algumas dessas características gerais do nosso Mestre Jesus e tentar aprofundar um pouco mais. E é o que a gente vai buscar fazer hoje. E o que é um libertador? Para ter um libertador, conceitualmente, você tem que ter alguém que precisa ser liberto. E nesse contexto aqui é o contexto de escravidão. Então, a história, vamos fazer um link com a história. Existiu Abraham Lincoln, que foi aquele que canetou a liberdade nos Estados Unidos. Princesa Isabel, que canetou aqui a Lei Áurea no Brasil. E que liberdade é essa que o nosso Mestre Jesus, ele propaga? É uma liberdade da escravidão do pecado. O nosso Mestre, dentro de tudo que ele nos oferece, ele nos oferta a liberdade da escravidão do pecado. E é muito bom ter clareza, quando a gente fala desse tema de libertação, ele é um tema que, infelizmente, ele foi muito deturpado e muitas vezes até usado de formas errôneas, não bíblicas. Jesus ele vai nos libertar da escravidão do pecado, mas não das tribulações da vida. Vai nos libertar da escravidão do pecado, não do sofrimento e das provas. Então, muitas vezes a pessoa quer pegar esse conceito de libertação, não, Deus vai me libertar de tudo que existe. Não. A verdadeira libertação em Jesus Cristo é da escravidão e do domínio do pecado. Mas se você apresentar para alguém que não é cristão, que ainda não foi despertado pelo Espírito Santo, você precisa ser livre. Como assim ser livre? Que mané ser livre? Nunca tive tão livre. Eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero. Você tem visto como um japonês que investiu 100 mil reais, eu quero ser cachorro. E o cara se fez uma fantasia e começou a andar como um cachorro. Você chega para um cara e diz, cara, você precisa ser livre. Não, eu estou cumprindo todos os meus desejos. Outro se casa com planta. Outro se casa com avatar. Outro vai no metaverso, e no metaverso ele é livre para ter duas vidas, a vida real e a vida do metaverso. Como nós podemos chegar para uma pessoa que ainda não teve a mente aberta, você precisa ser livre? Não, eu sou livre. Meu mundo, minhas regras. Só que é uma falsa liberdade, que você acha que você está livre para fazer tudo o que quer, todos os desejos do seu coração, mas na verdade existem grilhões que acorrentam no pecado.
E é uma falsa liberdade que manipula, que aprisiona. E nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, que nós vivemos um mundo cada vez mais de sofisma, de mentiras, de manipulações. Deixo aqui uma série da Netflix, quem não assistiu ainda, chamada Dilema das Redes, onde mostra tudo o que é feito por trás desses dispositivos eletrônicos, para deixar todo mundo preso, manipulado, e onde as grandes indústrias manipulam a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Mas na igreja, para os cristãos, nós devemos efetivamente ser livres do pecado, e essa liberdade tem que refletir em tudo na nossa vida. Nós temos que ter liberdade de pensar, liberdade de cultuar, liberdade de ponderar, e sempre alicerçado, como eu falei no início, na palavra de Deus. A minha liberdade, ela tem que me levar a uma capacidade de compreensão do mundo que é bíblica. Mas alguém pode falar, pô, Júnior, você fala que o Evangelho vem para nos libertar, mas a gente teve muito homem de Deus preso. Sim. Jeremias, Paulo, Silas, Daniel, todos eles tiveram momentos disso, mas o corpo estava preso. Mas a mente e o espírito não poderiam ser cativos, porque eles já tinham chegado a um nível de liberdade espiritual que é completamente diferente da natural. Por isso, a igreja histórica nos deixa relatos de homens que estavam caminhando para ser jogados aos leões e glorificando. Alguns sendo levados para serem cerrados ao meio e glorificando. Porque, na verdade, eles já usufruíam de uma liberdade que era muito maior do que a liberdade física que nós temos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. João, capítulo de número 8. Um texto que tem muitos versículos conhecidos, mas muitas vezes, eu sempre gosto de dizer, para entender um pouquinho da palavra de Deus, você tem que ler o versículo, do versículo você tem que ler o capítulo, do capítulo você tem que ler o livro, do livro você aumenta a sua cosmovisão bíblica. Então esse é um trecho bem conhecido, com alguns textos muito falados, mas a gente lendo completamente vai nos ajudar a uma compreensão maior. Nós vamos ler a partir do verso 31. O contexto aqui é mais um dos embates públicos de Jesus. Dentro do ministério de Jesus, ele caminhava, ele curava, ele ensinava, e vez por outra existiam embates públicos, onde Jesus argumentava, e não era um debate tradicional, que você vê muitas vezes ali no segundo turno, que você tem um debatedor, um outro debatedor, um mediador, dando a fala para um, cortando o tempo. Era Jesus e o pau quebrando. Multidão de pessoas contrárias a Jesus, contra-argumentando, questionando o que Jesus estava falando, e ali o Jesus, com a sua sabedoria celestial, ele conseguia impor as suas verdades. Um pouco antes disso, aconteceu a situação onde queriam apedrejar uma mulher, e ele a protege e fala para tirar a primeira pedra, aquele que não tivesse pecado, e ali os homens retornam e desistem. Ali também tem uma outra argumentação, onde Jesus, é questionada a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz isso? Aí Jesus ele dá um catagatame nos questionadores. Não, a sua lei diz que eu preciso de 2 testemunhas para que a minha autoridade seja válida. Tem eu e tem o meu pai, então já está válido. E o argumento segue, que é esse argumento que temos aqui a partir do verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar,
vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. É um texto relativamente longo e aqui tem algumas palavras-chave. Verdade, Pai, Deus, Filho, escravo, livre e mentira. E aqui eu separei 10 pontos para a gente tentar se aprofundar nesse tema, Jesus ou libertador. Ponto 1, permanecer prova a liberdade. Está no verso 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aqui no início desse debate, Jesus fala, o relato escrito de João, Jesus começou falando para os judeus que haviam crido nele. Mas aqui existe uma volatilidade, porque esses mesmos judeus estavam querendo matar ele depois. É a mesma ambivalência, a mesma ambiguidade que quando Jesus entra em Jerusalém, hosana nas mais altas alturas e depois crucificam. Então, esse ministério de Jesus, existia uma grande volatilidade, conforme a palavra convinha, era aplaudido. Se a palavra não descesse redondo, Jesus tinha que sair fugido. Fazia um milagre, as pessoas estavam amando. Não fazia, não estavam o adorando. E aqui Jesus ele fala qual é a verdadeira característica para provar que você é um discípulo. A palavra é clara. Permanecer na minha palavra. Essa é a prova da verdadeira liberdade e que nós efetivamente somos discípulos de Cristo. E esse permanecer no original é estar no mesmo lugar, na mesma forma. Isso está relacionado a termos consistência. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou ver muita gente que vai fazer coraçãozinho para mim, que vai dizer que me ama, que vai fazer, nos dias de hoje, tatuagem gospel, vai mudar perfil, vai botar adesivo em carro, mas a prova é se você permanecer na minha palavra. Só que aqui permanecer na palavra é permanecer nele mesmo. Porque Jesus é o Logos, a palavra que tem aqui é Logos. Então, aquele que permanecer na minha palavra, que permanecer em mim, esse verdadeiramente será o meu discípulo. Mateus 24:13 vai dizer, aquele que continuar até o fim será salvo. E esse continuar é a mesma palavra que Jesus usou aqui no original para permanecer, o mesmo radical. Então, nós temos que entender que essa jornada cristã nossa, ela não pode ser um voo de galinha. A gente voa e nós precisamos de consistência. Então, por isso, às vezes, enquanto pastor, você vê muitas pessoas querendo entender que o evangelho é uma corrida de 100 metros, dando tudo num primeiro mês ou num
num novo ministério que você está servindo, ou na célula que você está começando. E, obviamente, se você está apaixonado, quando você está apaixonado, a tendência é que você demonstre mais amor e tudo. Mas essa paixão, ela tem que descer a um nível de amor consistente. Então, nós precisamos, sim, permanecer para provar que estamos livres e que, efetivamente, somos discípulos. Ponto 2. Jesus, a verdade que liberta. João 8,32, eu acho que esse é um versículo mais utilizado fora de contexto. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas que verdade, se todo mundo hoje tem a sua verdade? Todo mundo hoje tem o meu ponto de vista, tem a minha bolha, tem o meu argumento, o meu contra-argumento. E muitas vezes eu uso esse versículo, conhecereis a verdade que eu manipulei, na minha forma, customizei, e ela vai te libertar aprisionando as minhas ideias. Não. Aqui, conhecereis a verdade, a palavra de Deus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que liberta é Cristo. Se tiver qualquer outro caminho de libertação que não passe por Jesus Cristo, na verdade, é sofisma, mentira e ilusão. Ponto 3. O escravo não percebe a escravidão. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, mentira, mentira. Se eles estivessem falando do povo, enquanto raça, só no Egito foram 400 anos. Aí veio assírios, babilônicos, persas e gregos. Se eles estivessem falando deles mesmos naquele contexto, eles estavam numa falsa liberdade imposta pelo Império Romano. Cara, vocês são teoricamente livres, mas vocês não têm segurança militar, vocês não têm segurança política nem financeira. Tudo está no cabresto romano. E eles diziam, não, nós somos livres. E aqui, meus amados irmãos, tem algo muito, muito precioso. O escravo, ele não percebe a sua própria escravidão. E meditando nesse versículo, o Senhor me trouxe duas ilustrações que são duras, mas que nos levam a uma meditação clara e como o nosso inimigo, ele é mestre em sofismas. Quem nunca viu, ou quem já viu, um elefante de até 6 toneladas sendo dominado por uma pequena cordinha? Isso é clássico em circos. Como pode um animal de 6 toneladas ser dominado por uma cordinha? Mas ao perguntar ao treinador, ao mestre que ali fazia isso, não. O que você está vendo aqui é o fim do processo. A gente começa a amarrar ele quando ele é pequenininho. Ele vai tentar se mover uma vez, vai ser necessário se mover, e depois a gente vai usando a mesma corda, e ele não tem noção do tamanho e da força que ele tem. E ele se vê preso em nada perante a sua força. Uma outra ilustração que tem é um cavalo que constantemente vem lá e ele recebe o seu cabresto. Recebe o seu cabresto, ele passa ali na crina do cavalo e vai puxando. Chega um momento que a pessoa finge que está colocando o cabresto, mexe aqui na crina e vem puxando, e o cavalo vai atrás. E essas duas ilustrações, meus amados irmãos, ele pode nos levar a ter uma clareza que existe, muitas vezes, falsas correntes, falsos sofismas colocados pelo inimigo, e, na verdade, Jesus já libertou, já deu o poder, já deu tudo. E muitas vezes o inimigo ele fica colocando cordinhas frágeis para nos levar a uma falsa prisão. Ponto 4, verso 34. O pecado escraviza. E eu fico imaginando, que para você ter coragem de argumentar com Jesus, porque essas pessoas eram muito audaciosas. Eles vinham se preparando e eles colocavam, por certo, os melhores na linha de frente.
E muitos deles eles se frustravam, eram envergonhados, e em outro momento vinham outros tentando argumentar com Jesus. E é maravilhoso como Jesus ele bugava o sistema. Ele começou isso ainda adolescente, quando ele foi lá e argumentou com os mestres da lei e perguntaram: quem é esse que faz perguntas que ninguém responde e responde o que ninguém compreende? E nesse contexto, Jesus ele fala, né? Eles ainda falando que nunca tinham sido escravo de ninguém, Jesus fala: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Na verdade, vocês estão achando que é sobre prisão do teu corpo, eu estou falando do teu espírito, ó cara pálida. Vocês ainda não entenderam do que nós... Se você entender isso, a partir de agora a gente pode começar a argumentar. E Jesus é muito claro, dizendo, algumas versões vão dizer, aquele que comete pecado, aquele que pratica pecado, mas eu achei muito cirúrgica essa tradução da NVI que diz, aquele que vive pecando é uma constância, um comportamento permanente. O pecado é o padrão da minha vida, não a exceção, a regra. E aquele que vive pecando, esse sim é escravo do pecado. Então, como nós vamos entender se nós somos livres ou não, é o quão o pecado ele está presente ou não na nossa vida. Júnior, mas você é pecador? Sim. Todos são pecadores. Mas o meu trabalho e a minha luta pela graça de Jesus é que o pecado ele vai cada vez mais se tornando exceção e não a regra. Então, para nós testificarmos ou não se somos livres, é como o pecado ou não, as práticas pecaminosas, elas saem da nossa vida. O sábio Salomão, no Provérbios 5:2, vai dizer, as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Não é inimigo, não é ninguém, as próprias maldades do ímpio, o próprio pecado que ele pratica, tem o poder de aprisionar. Ponto 5, de escravo a filho. Jesus ele já bugou a argumentação, primeiro dizendo, não é sobre escravidão física, é sobre escravidão espiritual. Agora ele segue. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. E eu fico imaginando a dificuldade desses homens, como assim, de escravo para filho? Eu estava tentando entender que era uma escravidão espiritual. Agora você fala que é de escravo para filho. Na mentalidade do judeu, se fosse de escravo para livre, cabia. Porque existia o ano do jubileu, alguém poderia trocar o escravo. Se fosse um bom senhor, ele poderia liberar. Você saía de escravo para livre. Mas Jesus aqui está dizendo, não, é de escravo para filho. É incompreensível para aquela mente. Porque o filho, a paternidade, para o povo de Deus era muito forte. Estava relacionada à herança, à identidade, à genealogia, a poder, a honra. E o escravo que não era ninguém, ele disse, cara, eu te transformo filho. E eu fico imaginando o quão foi duro para isso. E essa questão de escravo para filho, para herança, é tão claro que em Gênesis 21:10, Sara falando para Abraão, expulsa essa serva e o seu filho para que não tenham herança. Falando sobre Ismael. E Ismael era meio filho. Então, assim, ser filho era algo muito valoroso, muito precioso. E aqui Jesus está dizendo, na verdade, Jesus ele quer te tirar de escravo para filho. E compreendendo isso, gente, isso é para nos levar a um coração tão curvado. Isso me remeteu, eu e a Ana, em algum tempo, a gente visitou orfanatos, e você vê a angústia de uma criança que está ali no processo de ser adotado, é um negócio muito dolorido. E principalmente, quanto mais eles vão envelhecendo. Se eu saio ali a partir dos meus 5 anos, já vai ficando cada vez mais difícil. Você vê criança com 7, com 9, com 10. Chega a ser desesperador. E quando acontece um processo de adoção, quem está acompanhando vibra, a criança vibra, é maravilhoso. Mas nós imaginarmos nós, como aquelas crianças rejeitadas,
sermos adotados pelo Senhor do Universo. Na igreja pentecostal se davam 2 glória, umas voadoras, davam uns Hadouken. Brincando, gente. Só para descontrair. Nós temos o mesmo poder que está nos irmãos pentecostais. Ponto 6. Jesus, o libertador. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E aqui Jesus ele dá mais um bug na argumentação. Existe uma chave, existe um caminho para você ser liberto da escravidão do pecado. Somente o Filho. Filho com letra maiúscula, o unigênito do Pai. O perfeito, sem mácula, sem defeito. O Cordeiro de Deus. Ele sim é a chave para abrir e romper todos os grilhões. E a palavra de Deus vai nos dizer, texto bem conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja livre, seja filho. Ponto 7. O escravo, ele não sabe de quem é filho. Na argumentação, no verso 39, eles falaram, Abraão é nosso pai. Aí Jesus derrubou o argumento. Se vocês fossem igual a Abraão, fazia as coisas que Abraão fazia. Aí depois ele fala, não, nós não somos filho ilegítimo, nós somos filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, vocês me amariam, que eu vim de Deus. E Jesus, ele dá uma palavra que ela é tão dura. Imagina você ver isso do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. E esse aqui é o final do argumento de Jesus, porque durante a argumentação, não, vocês fazem o que o pai de vocês quer, mas ele não dizia que era o pai. Não, vocês fazem o que o pai de vocês quer. E quando ele finaliza, o pai de vocês é o diabo. Então o escravo, ele não consegue nem compreender a sua origem, de onde vem. E isso é muito intrigante, porque, meus amados irmãos, remeter a Abraão é remeter a uma genealogia como se ela pudesse salvar. Tem muito filho de crente dizendo, não, minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim. Filho de crente não é crentinho, é pecador, miserável, e precisa ser redimido pelo Senhor. E depois eles usaram o nome de Deus e falaram, não, nós somos filhos de Deus. Até um ladrão, um assassino, no maior desespero, quando a costa está comendo, ele vai dizer o quê? Pelo amor de Deus. São palavras soltas. Isso não atesta uma verdadeira filiação ao Pai. Ponto 8. As ações provam a escravidão. Como eu disse anteriormente, o que vai provar se nós somos escravos ou não é o nosso fruto, é o nosso proceder, é o nosso caminhar. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas, na verdade, vocês estão procurando matar-me. E depois Jesus disse, se vocês fossem filho do Pai, vocês me amariam. Porque eu e o Pai, nós somos um. E aqui Jesus, nessa contra-argumentação pública, ele fala, as suas ações em querer me matar, em me rejeitar, em não me ouvir, em não me reconhecer, isso atesta, sim, que você é escravo. Não adianta dizer que é filho de Abraão, não adianta dizer que ama a Deus. Ponto 9. Jesus tem autoridade para libertar. Qual de vocês pode, verso 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Eu não consigo falar isso, gente, na minha casa, para 2 testemunhas. Qual pode me acusar de algum pecado? Minha mulher me conhece, sabe que tem pecado, minha filha. Vez outra Estezinha, a Ruth ainda não mais, Estezinha, papai, filha, perdão, desculpe e tal.
Mas imagine você num debate público com seus inimigos, você erguer a voz, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E um após um, silenciar e dizer, a gente não está conseguindo pegar nenhuma falta nele. Por causa dessa autoridade de Jesus, ele tem o poder para nos libertar. Ponto 9. O filho é livre e ouve a Deus. Verso 47. E ele vai finalizando a sua argumentação contra aqueles inimigos públicos, dizendo, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E ele quase finaliza dizendo, eu amo vocês, eu estou expondo a minha palavra, mas vocês não estão compreendendo. Vocês não ouvem a Deus. Vocês sairão desse debate público ainda escravos. Baixe as luzes, vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou. Jesus, o libertador. Permanecer prova a liberdade. Nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra. Jesus, sim, ele é a única verdade que liberta, não há outro libertador que não seja Jesus Cristo. O escravo, ele não percebe a sua escravidão. Esses homens, eles diziam, como é que nós podemos ser escravos? Nós somos filhos de Abraão. E, na verdade, existia sim uma escravidão. Ponto 4, o pecado escraviza. O pecado constante, o pecado permanente, o pecado como um comportamento que não tem temor do Senhor, esse pecado escraviza. Jesus apresentou uma graça tão misteriosa para esses homens, dizendo, você pode sair de escravo, não é só para livre, de escravo para filho. Jesus, sim, ele é o único libertador. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão os livres. O escravo, ele não sabe nem de quem ele é filho. O escravo, ele está perdido no mundo, ainda à procura de um encontro com seu pai. As ações provam a escravidão. Não é o que você fala, são as atitudes que atestam a escravidão. Somente Jesus, ele tem a autoridade para libertar. O novilho, o cordeiro perfeito, sem pecado, que nós vamos celebrar hoje na ceia, logo mais, esse sim, ele tem autoridade para libertar. E o filho, ele é livre e ouve a Deus. E o que esse debate público de Jesus com esses seus inimigos públicos tem a ver com a minha vida, com a sua vida? O grande problema era que existia uma escravidão adicionada de uma cegueira. Eles eram escravos e nem sabiam que eram escravos. Jesus ofertou para aqueles homens uma graça poderosa, que poderia romper todos os grilhões e não torná-los apenas livres, mas torná-los também filhos. Mas o comportamento de um filho tem que ser diferente de um comportamento de um escravo. O escravo, ele tinha obrigações ordinárias, protocolares. As relações de um pai com um filho é uma relação de amor, de entrega. É um outro nível de relação. E é isso que o Senhor espera de nós. Gálatas 5:1 vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Eis a tua igreja, eis o teu povo.
E eu tenho 2 questionamentos para fazer nessa manhã. A primeira, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu mestre, como seu Senhor, como seu libertador, e se viu preso, e as correntes ficaram visíveis. Eu quero orar pela sua vida, você que está acompanhando no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade. É uma oração de entrega. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te confesso, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu ao 3º dia e ressuscitou. Reconheço, Senhor, que ando em rebelião, em escravidão, e clamo, Senhor, por essa liberdade na minha vida. Da mesma forma que o Senhor libertou todos aqueles cristãos que creram, eu peço, Senhor Deus amado, que essa liberdade, Senhor, chegue à minha vida. E o Senhor me torne filho de Deus. Escreva o meu nome do livro da vida. Amém. E o outro convite, essa palavra é para cristão, que já é livre da escravidão do pecado, mas como a ilustração do elefante, se sente preso com alguma coisa que não tem poder para te prender. E esse sofisma imposto por Satanás tem gerado culpa, tem gerado acusação, tem gerado remorso, tem gerado tristeza. O Senhor já te libertou. Não existe mais nenhuma corrente. Não existe acorrentado, desacorrentado, acorrentado, desacorrentado, não. A libertação é única. Mas os sofismas, a dificuldade, a própria natureza carnal pode estar gerando em si uma prisão virtual que ela não é real. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a Tua igreja, eis os meus irmãos e irmãs, e em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor Deus amado, não por libertação, mas por clareza da verdadeira natureza que nós temos em Ti, de quem nós somos, filhos, herdeiros e co-herdeiros contigo. Sabemos, Senhor Deus amado, que temos uma natureza pecaminosa, mas queremos, Senhor Deus amado, a cada momento te conhecer mais e o pecado se tornar cada vez mais exceção e não a regra na minha vida. Se tem, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, algum pecado específico que está ali, Senhor Deus amado, como um sofisma, como uma corrente frágil que não existe, que em nome de Jesus seja, Senhor Deus amado, dissipado da mente e do coração dos Teus filhos e servos, Pai. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu clamo, Senhor Deus amado, por essa libertação completa, a libertação da escravidão do pecado. Sabemos, Pai, que teremos aflições, dificuldades na vida, provas, e isso está no jogo. E eu te peço, Senhor Deus amado, força para enfrentá-las com autoridade, com intrepidez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga a sua mão, como quem recebe. Que o amor de Deus, o Deus Criador, nosso libertador, que Jesus Cristo, aquele que desceu à terra, que a graça desse Cristo, e se materializou como a chave da nossa liberdade, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que nos ajuda a caminhar em liberdade, esteja com você, com a sua casa. Vamos finalizar adorando. Vão na paz. Excelente domingo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!